Que bom que você veio ver a parte 2, sinal que tá interessante o assunto, né? Senão você não iria procurar lá a parte 2 dos 10 estados de vida. E eu pensando que ia dar num vídeo só, né? É pano na manga esse assunto. Eu tô tentando ser a mais breve, objetiva possível. Claro que se você quiser saber mais depois, você pode pesquisar, na internet tem, se colocar lá os 10 estados de vida do budismo, você vai ter vários textos super legais. Quiser perguntar pra mim depois, tô super acessível nesse sentido. Mas o mais interessante de tudo é que essa abordagem do budismo, ela serve para todos, né? Ao mesmo tempo que ela é a filosofia de vida que eu sigo, ela tem a ver com o ser humano, então não tem como você não se identificar com tudo que eu tô falando, tenho certeza disso. Bom, vamos lá, a gente tinha falado sobre os 4 estados inferiores, né? Inferno, fome, animalidade e ira. Vamos então, entre aspas, subir de nível, entre aspas. Lembre-se, os 10 estados de vida não são hierárquicos. Tudo bem que esses 4 inferiores a gente chama de inferior porque são caminhos que realmente nos levam ao sofrimento humano, né? Mas olha que interessante que eu vou falar agora sobre o 5º e o 6º. Eu vou fazer o link desses dois, né? Que é tranquilidade e o estado de êxtase e alegria. Aí você vai dizer, Aline, que legal, hein? Saindo dos 4 estados inferiores, agora eu tô de boa. Quem não quer o estado de tranquilidade? Quem não quer o estado de alegria? Existe mais veículos além desses dois? Existe, são 10. A gente está falando do 5º e do 6º. Então você vai dizer, ué, o que acontece? Né? O que tem de ruim na tranquilidade? O que tem ruim no êxtase e na alegria? Mais uma vez, a gente tentando classificar e julgar as coisas, né? Ou levar ao pé da letra. Falou tranquilidade é uma coisa boa. Será que estar constantemente num estado de tranquilidade é algo que vai te trazer bonança, coisas boas? A gente usa muito a analogia do Domingão do Faustão. Nós brasileiros conhecemos bem esse programa, domingo, daquela pessoa que senta para assistir Domingão do Faustão ou outro programa e ela não está assistindo, né? Ela está ali inerte, olhando, né? Tá divagando. E eu conheço, inclusive, você deve conhecer, ou de repente você é uma pessoa super tranquila, ao contrário de mim, eu não me enquadro, né? Raramente, eu assumo aqui, que raramente eu estou num estado de tranquilidade, mas quando eu estou, eu usufruo bastante, porque é muito gostoso estar tranquilo, né? A questão é quando você fica tranquilo o tempo inteiro, a ponto de se tornar uma pessoa passiva. Por isso que eu falei no outro vídeo, que essa coisa de bom e ruim, somos nós que classificamos, né? Porque eu conheço, assim, pessoas que são tão tranquilas que elas passam a ser passivas. Elas passam a não se responsabilizar pela própria vida, a não correr atrás dos sonhos e achar que tá tudo bem. Ah, tá tudo muito bom, eu tô aqui nessa situação, tá confortável, é a zona de conforto. Então, olha aí como que eu falei dos 4, né, estados de vida lá que levam ao sofrimento, mas que ao mesmo tempo mostram pra gente o quanto que a gente tem que transformar para poder subir o estado de vida, elevar o estado de vida. E ao mesmo tempo o estado de tranquilidade, que é sim um estado muito bom, que todo mundo busca, se a gente não tomar cuidado e permanecer nele o tempo inteiro, a gente passa a ser um mero espectador da vida e não o ator principal, aquele que vai correr atrás das coisas e fazer acontecer. E sim, eu conheço, você deve conhecer muita gente que é assim. Tá tudo muito bom, você pergunta, inclusive, vem cá, fulano, você não se incomoda assim com as coisas? Eu conheço um monte. Não, tá tudo de boa. E pra mim, que tô lá, né, geralmente naquele estado louco de impulsividade, estado de fome, como eu tinha falado, o que acontece? Eu fico olhando e falo, gente... Aí você vai dizer, ah, tá bom, então é melhor estar de fome. Não, gente, não existe estado melhor que o outro, como eu falei. Todos eles contêm o outro. O mais legal é você perceber que num dia só, você transita, às vezes, por 5, 6 estados de vida, né? Então, o que o budismo me ensinou e que eu pratico até hoje é que eu não espero o estado de vida. Primeiro eu elevo o meu estado de vida para poder, quando acontecer uma circunstância, eu lidar com elas com sabedoria.
e não esperar as coisas acontecerem para que eu acabe caindo lá no estado de inferno, porque é o que geralmente as pessoas fazem, né? Elas estão felizes, de repente alguém liga, dá uma notícia péssima e você cai lá do estado de tranquilidade, estava lá vendo televisão, super de boa, a vida tá maravilha, e de repente uma notícia ruim te faz cair num estado terrível, né? A gente, é um precipício que pula. E ao mesmo tempo, quando a gente fala do estado de vida de alegria e êxtase, aí que mexe mais ainda, né? Porque para a maioria das pessoas, o estado de alegria é o estado máximo, né? Se você está contente, está feliz. Porém, no budismo, a gente fala sobre a felicidade relativa e a felicidade absoluta. A relativa é tudo aquilo que é efêmero. Então, por exemplo, como eu tinha falado, né? A gente deseja. Então, enquanto não consegue conquistar o que deseja, não vem alegria. Aí consegue conquistar. Vamos de novo nossa caixinha de incenso aqui. Quero muito ela. Aí eu vou, luto para conseguir, conquistei a minha caixinha. Aí eu fico feliz. Será que amanhã eu vou ter a mesma felicidade que eu tive ontem ou hoje quando eu conquistei? Não, né? Então, quantas vezes a gente conquista, entra no estado de alegria, né, de êxito, poxa, eu queria tanto essa caixinha, e de repente vai para o estado de fome, porque quer mais. Poxa, mas eu podia ter pegado também a amarelinha, né, além da rosa. Será que não tem uma roxinha? É ou não é? Então, olha como é que eu estou explicando como é que acontece de você estar num estado de alegria, que nesse caso é relativo, porque você querer conquistar uma coisa que passa, né, que não é para sempre. E aí você acaba caindo lá no estado de fome. E de repente, se você não consegue conquistar mais, você pode cair aonde? No estado de inferno. Ai, nada é pra mim, eu não consigo as coisas direito. Então é muito interessante pensar sobre isso, né? Então, o que seria a felicidade absoluta? Sim, é bem difícil, né? Não seria uma coisa fácil. A felicidade absoluta é aquela que você não depende das coisas, né? Então eu vou dar um exemplo agora que eu costumo dar quando eu falo sobre o estado de vida, que é quando você quer muito um carro. Vamos sair um pouco da caixinha de incenso e falar um desejo maior, né? Uma Ferrari, você quer muito um carro. E aí você move céus e mundos para conseguir esse carro. Então você quer esse carro assim, tá sofrendo realmente para desejar esse sonho, né? E aí faz tudo direitinho, vai na concessionária, escolhe, junta dinheiro, né? Então você faz tudo para poder ter, né, esse objeto de desejo realizado. Aí, claro que é uma parábola que eu tô falando, você compra esse carro, consegue comprar e você fala, nossa, pronto, estado de vida de alegria, né? Porque ele ganhou o carro. Só que aí você descobre que você esqueceu de tudo, menos de uma coisa: aprender a dirigir. Entende a analogia? Do quanto que desejar é humano e desejar é também chegar à iluminação. Então, na verdade, quando você tem ideia de que para conseguir um desejo você precisa criar as condições para realizá-lo e não apenas pensar no desejo em si, tudo muda. Tudo muda. Você passa até a ter mais paciência, porque você sabe que para tudo que a gente deseja vai ter um tempo certo para que essas condições sejam criadas. Então, a gente acaba esquecendo do principal, né, de dirigir. Então, o que adianta ter o carro? Ela vai ficar lá no estacionamento, vai ficar lá na garagem, porque não sabe dirigir. Essa analogia é perfeita, porque serve para muita gente, serve para mim, serve para você, que às vezes quer muito uma coisa, mas não está pronto para ter essa coisa. Não está pronto não no sentido de alguém de fora dizendo para você que é a hora ou não, e sim de você ter essas condições de realizar. Mais uma vez, vai legitimar o que eu falei, que desejar é sofrer, né? Porque ele acaba gerando essa expectativa, eu preciso ter aquilo. E se qualquer coisinha tu cai de fome, porque a gente não se sacia.
Por isso que é interessante quando as filosofias dizem que o mais importante não é o objetivo, e sim o caminho. Por quê? Porque é no caminho que você cria as condições, e não quando consegue o objeto de desejo, né? E dessa forma você ilumina. Você está iluminando o seu próprio desejo, quando você percebe que ele não é tudo, e que assim que você realizá-lo, vai ter outras coisas que você quer, né? E não legal, o estado de êxtase é muito importante, são as alegrias, eu chamo de pequenas alegrias do dia a dia. Os sonhos conquistados, metas, objetivos, coisas que a gente ganha, presentes, né? Mas sempre que a gente entende o estado de vida de êxtase, a gente sabe que aquilo ali é passageiro, que a gente vai receber aquilo ali, a gente conquistou, mas sempre tem um algo a mais. Mas não que nos gere angústia para cair lá no estado de fome. Porque se você cai no estado de fome que nunca se sacia, esse estado de alegria ela vai ficar o tempo inteiro te dando coisas, entre aspas, te fazendo ficar feliz com coisas e ficar dependente dessas coisas. Então o tempo inteiro você vai desejar, conquistar, querer mais, desejar, conquistar, querer mais. E aí fica entre estado de alegria e estado de fome. Se não dizer estado de inferno, porque de repente pode acontecer circunstâncias e você não conseguir realmente mais nada a partir daí. Então olha o perigo do estado de alegria, da gente se iludir, achar que aquilo vai completar aquele vaziozinho, aquele buraco que tem aqui dentro. E não. É importante? É. Porque sem esses desejos a gente não vive. O ser humano ele precisa desejar. Mas se a gente não iluminar esse desejo, a gente vai cair sempre nos estados de vida que nos levam para baixo. Então daí o perigo, o lado ruim, já que se eu falar na rua para qualquer pessoa, olha só, existe um lado ruim da tranquilidade e da alegria, a pessoa tá maluca? Como assim ser tranquilo e alegre é o que todo mundo busca? É o que todo mundo busca, mas nem todo mundo sabe lidar com a tranquilidade e com a sua própria alegria. Então por isso são super impermanentes. Aí a gente vai para mais dois veículos, que é o 7º e o 8º, que é erudição e absorção. Esse é menos polêmico, porém muito interessante, porque erudição, como diz o nome, é aquele momento que você estuda sobre determinado assunto, né? Você compreende. Sem estudo a gente fica cego, né? Não adianta a gente agir sem pensar, e o pensar deve passar pelo crivo do estudo, uma leitura, um conhecimento, né? Esse próprio vídeo, né? Eu acabo estando no estado de erudição. Por quê? Porque eu estudei, eu tive esse estado de vida de erudito para poder, né, ter esse conhecimento e passar aqui para você, por exemplo. E tem muito a ver com o 9º, daqui a pouco eu vou falar. E a absorção tem muito a ver com os artistas, por exemplo, né? A absorção é quando você tem esse conhecimento do estado de vida da erudição e consegue absorver do ambiente o que você precisa para criar. Então é muito interessante a absorção, que tem a ver com a criatividade. Você estuda algo que alguém já escreveu, que alguém já formulou, mas ao absorver do ambiente elementos seus, aliado ao estudo, você consegue aí ter, né, conquistas maravilhosas. Você consegue absorver do ambiente e criar coisas que às vezes são revolucionárias, são novas. E o budismo, durante um bom tempo, outras linhas, acreditou que esses dois veículos de erudição e absorção eram os únicos, eram o topo. Mas não, né? Na verdade, vamos chegar lá no topo, que eu também vou dizer qual é o perigo. Você vai dizer, putz, até lá no 10º, que é o mais de sabedoria, tem, é óbvio. Senão eu vou estar mentindo tudo que eu falei aqui, que um estado contém o outro, certo? Então a gente vai ter como 9º e 10º o estado de Bodhisattva e o estado de Buda, que eu já explico aí, porque a palavra Buda assusta muita gente, né? Você acha que é o Buda gordinho, já falo sobre ele rapidinho aqui. Bom, lembra que eu falei lá sobre o estado de erudição? Que a gente estuda, vai tendo conhecimento. Não tem pessoas que guardam só para si o conhecimento? Eu não falo só de leitura, de escrita, não. Conhecimento de qualquer área. A área das exatas, das humanas, biológicas, química, tudo. Então, muitas vezes as pessoas elas vão aprendendo e ao não passar para o outro, de alguma maneira, não digo só dando aula, óbvio que não, nem todo mundo é professor, ela vai guardando aquilo para si. Então tem muita pessoa que é intelectuloide, né, entre aspas, aí, fala, nossa, aquela pessoa só vomita coisa, quer
É como eu falei, é um estado de vida alto, né? Erudição tá lá no 7º, 8º. Vai dizer, poxa, é um estado elevadíssimo. É um estado elevadíssimo. Mas, se você não souber como manter esse estado de vida de forma adequada, você vai cair lá no estado de ira, lá atrás, que é o 4º. Do 8º para o 4º, metade. Você cai porque você pode começar a achar que é dono do conhecimento e que sabe tudo. Porque é incrível isso. Você começa a estudar, e se você não compartilha com alguém isso, se você não passa à frente, isso fica tudo dentro de você e aquilo vai te estufando. E aí realmente fica parecendo que a verdade está nas suas mãos, né? Que você sabe sobre tudo, sobre todos, né? Então acaba caindo às vezes na questão da arrogância. A pessoa que chega, não, olha, eu já estudei sobre isso, quem nunca, né? Não, eu que entendo, eu que estudei isso, eu que entendo. Você nunca leu um livro, você não vai entender. Já caiu aonde? Passou lá da erudição para de ira, onde você acha que você pode ser melhor que os outros só porque você estudou mais ou porque você conhece aquele conhecimento de determinada área. E qual é o lado bom do erudito? É quando você atinge o 9º estado de Bodhisattva. O Bodhisattva, no budismo, fala sobre, até fala, né, que são os Bodhisattvas da Terra. São as pessoas que compartilham, né, que ajudam a levar outras pessoas à iluminação. Então, levando agora, não tanto para o lado do budismo, mas para o lado mais lógico, até porque, eu volto a dizer, a minha ideia aqui não é pregar o budismo, e sim usá-lo como uma ferramenta de reflexão, até psicológica. É muito interessante que, se eu estudo uma coisa e compartilho com o outro de alguma maneira, de forma generosa, de forma amorosa, eu estou usando esse estado de erudição de uma maneira maravilhosa. E mais do que isso, se eu uso o estado de absorção, que é o 8º, né, entre o 7º e o 8º, que é onde eu crio alguma coisa, e ao criar alguma coisa eu beneficio uma pessoa, isso é maravilhoso, o estado de Bodhisattva. Então você eleva mais ainda o seu estado de vida, quando você aprende a compartilhar com o outro, de alguma forma. Eu sou professora de dança, mas você não precisa ser professor para poder falar uma palavra boa para alguém, para dizer, olha, eu entendo disso aqui, o que você acha disso aqui? E não impondo. Né? E quantas vidas não são salvas por pessoas que não aguentam guardar para si as coisas boas que aprendeu e que cria nesses 2 veículos? Muitas, né? Eu me vejo muito como um Bodhisattva, senão não estaria fazendo esse vídeo. Eu vou fazer esse vídeo pra quê? Pra mim? Também. Eu fico me assistindo também, porque pra ver se entra na cachola às vezes. Mas eu tô fazendo porque eu tenho uma vontade muito grande de compartilhar com o mundo as coisas boas que aconteceram comigo e me fizeram ser uma pessoa melhor. Isso é o estado de Bodhisattva. Então eu elevo, em vez de usar o meu conhecimento para pisar em cima de alguém, como acontece muito. Né? De achar que a hierarquia, que a idade, nossa, eu sou uma pessoa estudada de anos. Quem é você? Você deve me respeitar. Né? Porque eu estudei muito sobre esse assunto. Já é o estado de ira. Agora, se não, se essa pessoa tem noção do que ela estudou e ela compartilha, ela não guarda o ouro para si, ela consegue, né, incentivar o outro, porque na verdade ninguém conscientiza ninguém, né? A gente consegue sensibilizar o outro. Consciência, cada um tem a sua. Então ele já se eleva para o estado de Bodhisattva. Não me basta. Né? Eu sou uma professora assim, por exemplo. As alunas dizem, nossa professora, você passa o detalhe, o pulo do gato. Né? A outra professora às vezes não passa. O que acontece? Porque eu não consigo guardar só para mim. Eu fico muito feliz quando outras pessoas também são beneficiadas com isso. Né? E aí a gente chegou no 10º estado, que é o estado de Buda. Durante um bom tempo aí, acho que ainda tem gente acreditando que Buda é aquele da estátua do Buda gordinho, ou que o Buda levita, ou que Buda é um ser transcendental. Vai cair por terra agora, viu? Não. Buda é um estado de vida. Eu já expliquei lá no início o que é estado de vida. Então, isso quer dizer, Aline, agora entendendo, vendo o vídeo inteiro, que eu também não vou ficar no estado de Buda o tempo inteiro. Aliás, se a gente não tem uma prática espiritual, ou num trabalho emocional, não se cuida, é aí que a gente não vai conhecer o estado de Buda, né? Vai ficar o tempo inteiro transitando nos outros estados, entre alegria e inferno, de repente, ou entre erudição e ira.
né, entre tranquilidade e fome, vai ficar o tempo inteiro ali e de repente não vai perceber que existe um algo a mais do que ficar criticando pessoas, comendo, fazendo as coisas do cotidiano, indo trabalhar, voltando, brigando com os outros. Não percebe que tem um algo além disso, que é o estado de Buda, né? Eu havia falado da caixinha, ela voltou. O estado de Buda é o seguinte: eu estou enxergando essa caixinha nessa proporção, nesse ângulo. Você aí também enxergando num ângulo. De repente, você começa a enxergar, de outro ângulo. O estado de Buda é quando você sai daqui e olha que tem outras coisas na mesa. Olha, tem um pau de selfie. Tinha um monte de coisa na mesa. Mas enquanto se sofre lá no estado de inferno, você só vê o que está à sua frente. Você não enxerga outras coisas. Então o estado de Buda é maravilhoso. É aquele momento, e por que não dizer iluminado, que a gente, o que é se iluminar? É quando a gente percebe que tem outras coisas. E aí, lembrando lá daquele exemplo do carro, no estado, né, de fome ou de alegria, porque quer desejar e conseguir o carro, você quer, quando você está no estado de Buda, você quer esse carro, mas você sabe que o carro não é tudo na sua vida. Existem outras coisas. A sua casa, a sua família. Você passa a dar valor para outras coisas importantes. E aí, de repente, você vai lembrar de ir lá na autoescola para aprender a dirigir. Porque você vai aprender a organizar a sua vida de uma maneira que você sabe valorizar tudo. E aí os desejos são iluminação. Você passa a iluminar o desejo. Porque esse desejo passa a não ser só ele. Existem outros desejos. Aí o sofrimento, minha gente, diminui absurdamente. A gente vai ter sabedoria. Mais do que isso, o estado de Buda é também olhar para o outro e conseguir ver o próprio estado de vida iluminado. Essa é a parte mais complexa que eu achei. O quê? Eu vou enxergar luz naquela pessoa que faz maldade com os outros? Que é a pior ser humano que eu conheço na face da Terra? Sim. Sim, porque a gente só consegue ver no outro o que tem em si. Então, se você consegue enxergar um estado de vida iluminado em você, é fato que você vai conseguir também enxergar o estado de vida iluminado no outro, ainda que esteja adormecido. Certo? E para fechar, como eu disse, porque fica parecendo que esse estado é transcendental, e não é. Dentro do estado de Buda, existe também o estado de inferno. Até porque cair para o estado de inferno é rápido, basta um telefonema, lembra? Basta uma notícia para a gente cair. O que eu aprendi, no fim das contas, com esses 10 estados de vida, é não fazer tanto tempestade num copo de água, porque a gente passa a entender, poxa, é uma fase que eu estou passando aqui, e eu vou achar ferramentas para poder superá-las. A segunda coisa que eu aprendi é a olhar no outro e ver claramente, a partir de hoje, depois desse vídeo, se você ouviu com atenção, você vai identificar as pessoas ao redor assim, nossa, como realmente, olha ali o fulano, tem muito estado de fome, a outra, ela tem estado de ira, mas não é que ela é o estado de ira ou é o estado de fome, ela está nessa fase. Uns ficam mais tempo e outros não. É tudo mutável. Depende dos nossos pensamentos, palavras e ações. O que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente faz, age, vai permear esses 10 estados de vida. Então, em um dia só, você pode transitar por todos, e todos contêm todos, e tudo é impermanente, e isso vai fazendo com que você sofra menos. Porque aí você compreende que nem tudo é para sempre. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Eu estou querendo dizer que quando a gente entende os 10 estados de vida, a gente consegue valorizar cada um com os seus aspectos, e entender quais são nossas tendências fundamentais. Então, rapidamente você começa a ver que durante um longo tempo você permaneceu naquele estado de vida X e de repente mudou para um estado de vida Y, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu fiquei um bom tempo no estado de inferno, achando que a vida não tinha solução, que eu ia ficar daquele jeito para sempre e que não tinha luz no fim do túnel. E ao mesmo tempo a gente consegue ver coisas positivas nos estados inferiores e ver coisas negativas nos estados chamados superiores.
Porque, mais uma vez, tudo depende da maneira como lidamos com elas. Então, o que seria de nós sem um estado de inferno? Quantas pessoas nos dizem, eu concordo plenamente, que o estado de inferno é um trampolim. Dali você não passa, né? Tem uma hora que você cai tanto que não passa dali. Porque se não fosse esse estado de inferno, a gente não valorizaria o estado de Buda. Então, quando eu tenho sabedoria para enxergar a minha vida na sua totalidade, muitas vezes é porque eu conheci o estado de inferno. Eu sofri ali. E aí agora eu sei valorizar as pequenas coisas da vida, nesse estado de Buda, que me faz ter um olhar diferenciado. E que bom, às vezes, o estado de ira, pra gente se arrepender um dia, falar, poxa, por que eu fiz isso com a pessoa? Eu vou lá pedir desculpa. E o estado de fome, para nos ensinar o quanto que a gente quer muitas coisas, mas que a gente tem que saber como querê-las. Então, é muito impressionante quando a gente chega nessa conclusão de que os estados não são, eles estão. Dentro deles existe tanto aspectos positivos quanto negativos, e por isso que eles se contêm, certo? Então eu aprendi a valorizar os estados inferiores, porque naquele momento eles me ensinam muito, e aprendi que os estados que são mais fáceis de lidar, especialmente de alegria e de tranquilidade, se a gente não tomar cuidado, a gente também esmorece, né? E aí fica no ar a seguinte pergunta: em que estado de vida você está nesse momento? Ou que estado de vida você vem de muito tempo? E para qual estado de vida a gente quer ir? Isso aí já não tem nem como responder, porque na verdade eles vão passar por nós o tempo inteiro. Mas tenha certeza que se você identificar nesse exato momento qual estado de vida você está, muita coisa já vai mudar. Legal? Então eu espero que tenha gostado. Escreve aí nos comentários, gostaria muito de saber a sua opinião. Quer que eu fale algum tema, né? Quiser debater um pouco algum estado de vida, a gente pode debater também. Clica lá para curtir, se gostar, compartilha o canal. A gente tem um canal no Facebook, Razão que Gera Emoção, né? E esperemos aí o próximo vídeo, que vai ser o 4º. Tudo bem? Um beijo grande, eu desejo tudo de melhor na sua vida, muita positividade, e que você consiga transitar pelos estados de vida com a maior sabedoria possível. Um beijo e até lá!